Graça e paz, irmãos, tudo bem? Quantos estão felizes com Cristo aqui nesse lugar, diga amém em nome de Jesus. Dá um glória a Deus aí. O Glauco estava ministrando aqui, estava quase correndo aqui, estava dando aqueles passos de daqui a pouco corria. Que vontade de estar aqui em cima, irmãos. Estou me sentindo na casa do meu pai. Quantos são dessa igreja aqui? Por favor, levanta a mão aí. Tem bastante gente. Quantos são convidados? Agora levanta a mão. Tem gente que nem levanta, né? Convidados? Glória a Deus. Bispo, obrigado pelo convite. Agradeço o Vanderlan também pelo esse intermédio. Meu irmão, meu querido e camarada também, né? Glória a Deus. E eu lembrei de uma situação, irmãos, quando eu morava em São Gonçalo, eu ia muito no café de pastores lá em Volta Redonda, do apóstolo Joel Pereira, obrigado. No Joel Pereira. E aí ele falou um testemunho, que uma vez ele foi ministrar em um lugar, que o lugar era sensacional. E aí a família dele chegou lá, ele já ficou todo surpreso, porque já foi recepcionado, a esposa, os filhos já tinham um lugar para ficar, aquela coisa assim, e ele falando, olha, acho que Deus está nesse negócio. E aí quando ele saiu, já foi aquela ministração maravilhosa, aquela coisa muito legal, e aí dentro do carro, já voltando, os filhos dele viram para ele e falaram assim, pai, que dia que a gente volta? E aí ele começou a falar, Satanás está aqui dentro do carro. Não é possível, eles gostam mais da igreja que a gente está indo agora do que a nossa igreja. E para finalizar, a esposa dele chegou para ele, e aí filho, que dia que a gente volta para esse lugar? Eu estou me sentindo assim, que dia que eu volto para cá? Já nem fui embora, já penso em voltar, porque eu acho um lugar muito aconchegante e também muito receptivo, principalmente pelo bispo que tem essa humildade e tem nos recebido aqui para a glória de Deus. Eu queria que você aplaudisse ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode ser mais forte? Irmãos, eu quero começar sem delongas. Nós vamos falar de um tema hoje muito importante. O bispo colocou aqui um tema que nós colocamos de homens libertos. Para falar de homens libertos, existem vários nichos, existem vários temas, textos que vocês podem de repente nem imaginar. Mas eu quero falar para você que eu não vim aqui para constranger ninguém. O único que pode te constranger aqui é o Espírito Santo, amém, queridos? Quantos estão dispostos para isso? Eu não vim aqui para envergonhar ninguém. Eu vim aqui para ministrar a palavra de Deus, para te instruir, porque assim como eu fui instruído ao longo dos anos, eu quero passar essa experiência para vocês. E é de uma forma muito simples. É assim que eu tenho ministrado durante esse tempo, desde o momento que Deus me levantou para esse ministério, para falar sobre um assunto que é pouquíssima vez falado dentro das igrejas, pouquíssimas vezes tratado pela liderança, pouquíssimas vezes a oportunidade de estar falando aqui no altar, como eu estou tendo a oportunidade. E quando e muitas vezes vou ministrar sobre esse assunto, tem que ser um local fechado, onde infelizmente pessoas não podem nem saber do que está acontecendo. E tem que ser de uma forma oculta, como esse problema, ele também é oculto. E eu quero trazer a luz da palavra para que eu e você sejamos libertos todos os dias, amém, irmãos? Quantos querem ser libertos todos os dias? Quantos estão dispostos para esse esclarecimento, para que a palavra de Deus entre na sua cabeça, entre na sua mente e faça germinar sobre a sua vida palavra viva? Quantos querem assim em nome de Jesus? Diga amém. Você está disposto? Então coloca a mão sobre a tua cabeça em nome de Jesus. Eu quero orar. Deus, em nome de Jesus, te agradecemos já, Senhor, já te louvamos, já te bendizemos. O pastor fez a oração, Senhor, sobre a minha vida, mas eu ainda quero, Senhor, junto, compartilhando, Senhor, de tudo isso. Eu quero que você ore comigo, para que a mente dos teus filhos, a minha mente agora, seja blindada pelo teu Santo Espírito, para que
tudo aquilo que possa impedir dos teus filhos entenderem a palavra de Deus, nós queremos repreender em nome de Jesus todo espírito de confusão, todo espírito, Senhor, que embola o entendimento que precisa ser colocado aqui, porque o teu nome que está aqui em jogo não é o meu nome, não é a experiência que o Senhor colocou sobre a minha vida, é o seu nome que está aqui para que seja transformado, pessoas sejam transformadas em nome do Senhor Jesus. Por isso nós abençoamos, Senhor, a nossa mente, abençoamos o nosso entendimento, tudo isso em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Abra sua Bíblia, por favor, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, um texto conhecido por alguns. 2 Crônicas, capítulo 7. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga estou indo. Eu também. Eu quero pedir uma coisa para os irmãos. Assim como foi no louvor, não quero ver ninguém quieto. A única coisa que eu quero ouvir que você fique quieto é na hora que você estiver ouvindo a palavra. Mas na hora que estiver ministrando, meu irmão, se você quiser pular da sua cadeira, glorificar a Deus, exaltar o nome dEle, por favor, eu te peço com muito carinho, faça isso em nome de Jesus. Amém? Todos estão comigo aqui? Vamos lá então. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. No versículo 15, o Senhor, Ele coloca sobre nós uma palavra dizendo: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Quantos já ouviram essa palavra aqui? Levante sua mão, por favor, dá um glória a Deus. Amém. É uma palavra bem colocada nos altares, nas ministrações. Nós vemos hoje a rede social falando muito sobre esse assunto, falando sobre esses 2 versículos, onde o Senhor, Ele dá um ultimato. Olha, tem que ser dessa forma, se não for, não tem como. Mas a minha história começa exatamente nesse texto. Dos meus 15, hoje com 44 anos, dos meus 15 até os meus 21 anos de idade, foi a época que o Senhor me permitiu entrar no seu reino. O Senhor, Ele me aceitou no seu reino. Eu apenas levantei a minha mão e fui lá na frente, e graças a Deus por isso, porque foi a primeira vez que o Senhor me deu uma visão de que Ele estaria abrindo uma porta, e lá estaria muito brilhante. E eu entendi que eu estava encontrando o meu caminho da salvação, para a glória de Deus. Mas naquele momento, queridos, existiam dentro de mim coisas que precisavam ser feitas. Primeiro, dos 15 aos 21, eu era uma pessoa que estava em todos os baile funks que você pode imaginar. Para você ter uma ideia, eu trabalho com música desde os 15 anos. Porque desde os 15 anos eu componho, eu cantava em baile funk, eu era MC, que já cantei com o Claudinho Bochecha, com o Marcinho, o que for. Mas esse não é o testemunho. E eu tinha que tomar uma decisão. No entendimento desse texto, quando o Senhor fala: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, Ele está dizendo: se rende aos meus pés que eu vou começar a fazer algo na sua vida. E eu tive esse entendimento. Eu tive esse entendimento mesmo não sabendo nada da palavra de Deus. E mais ainda, Ele dizia sobre mim naquele momento: se buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Foi assim que o Senhor fez comigo. Naquele momento eu tomei uma decisão. Com meus 21 anos de idade, eu falei: não quero mais nada. Todas as minhas composições eu entreguei na mão do parceiro que cantava comigo. Ele só cantava, eu que compunha as músicas. E aí, daquele momento em diante, eu fiquei surpreso, porque ele entendeu o meu chamado, mas os outros que não tinham nada a ver, não entendiam nada. Mas eu tomei a decisão. Falei que não queria mais. Mas todo cristão,
nem todos eles nascem de um dia para o outro e fica santo. Nós somos santificados. Amém, queridos? Somos santificados por Cristo Jesus. E quando o processo de tirar os carrapichos, tirar os espinhos da carne, por muitas vezes, não é da noite para o dia. Aqui tem líderes. Quantos pastores estão aqui? Líderes. Tem o bispo. Quantos líderes aqui, pastores? Tem aqui. Todos aqui entendem que alguns demoram o processo até o momento de santificação, por mais que eles sejam santificados por Cristo. E eu, naquela minha luta, eu encontrei uma dificuldade que vocês nem imaginam, ou de repente pode até imaginar. Imagine em 1997, com 21 anos de idade, já desde os meus 9 anos, metido em prostituição. Que tipo de prostituição, Wendel? Eu vendi o meu corpo? Negativo. A prostituição que muitas vezes, dentro do mundo, do país que nós vivemos, tropical, que é a coisa mais normal. Onde, quando o homem nasce, infelizmente, os pais já declaram uma maldição sem eles perceberem, inconscientemente, dizendo: prende as cabritas porque o meu bode está solto. Recordam disso? Automaticamente, meu irmão e minha irmã, e meu irmão, né? Minha irmã não está aqui não, né? Por favor, desculpa. Meus irmãos, automaticamente é lançada uma palavra que é da autoridade daquele que fez a criança. Ou seja, participou, você é autoridade sobre seus filhos. Toda palavra maldizente, ele viverá. Mas também, se você passar a abençoar, ele será um abençoado para o resto da sua vida. Está aqui o meu filho, Nicolas, graças a Deus, com 13 anos. A maldição foi quebrada na minha vida, meu irmão. Você está entendendo isso? Meu filho, para a glória de Deus, a gente lá engorda por causa do chocolate da EBD que ele ganha. Vocês estão entendendo? Né, filho? Meu filho é baterista com 13 anos. Eu orei, mas não deu certo. Foi baterista mesmo. Eu fiz isso, não deu certo. Eu quis que ele tocasse violão, mas não deu. De vez em quando ele arranha lá, mas ele hoje é um homem de Deus. A maldição foi quebrada na minha vida. Quando meu filho nasceu, a única coisa que eu falei: Senhor, muito obrigado. Abençoe o crescimento do meu filho. Hoje nós não estamos em casa, nós não dormimos sem orar junto. Eu oro um dia, minha esposa ora e meu filho ora. Eu oro, minha esposa e meu filho. Todos os dias, eu trabalho embarcado. Quando eu estou em casa, nós oramos juntos. E tem que ser assim. Mas, queridos, nesse meio tempo do carrapicho, que eu estava sendo retirado, que estava sendo limpo pela palavra de Deus, veio uma coisa na minha vida que foi por 28 anos, desde os meus 9 anos de idade, que foi a parte da pornografia. Mas o Wendel, 1997, com 21, com 9 anos, sim, queridos. Sabe por quê? Eu vou te falar uma coisa que de repente você pode se enquadrar com isso. Meu pai foi assassinado quando eu tinha 11 meses de nascido. Fui criado pela minha avó, pela minha mãe e pela minha tia mais nova. Em todo tempo na minha vida, eu tive que sempre firmar a minha masculinidade. Quando aqueles que falavam, então preste atenção, bullying sempre existiu, amém? Mas ninguém sabe o mal que faz na vida de um ser humano. Quando fala assim, hoje todo mundo acha que é bullying, não sei o que, você não sabe o que acontece na vida do ser humano. A autoafirmação de que eu teria que ser homem porque eu era criado por vó, sabe dessa descrição? Criado por vó, criado pela tia. A autoafirmação, eu preciso ser homem, eu preciso ser homem, eu preciso ser homem. Com 9 anos de idade eu comprei a minha primeira Playboy. Dentro de uma, como se fala?
jornaleiro não, como é que se fala? Banca de jornal, obrigado. Dentro de uma banca de jornal, eu entrei e comprei minha primeira revista pornográfica, uma Playboy. E pasmem, desse dia em diante, nunca mais eu deixei de comprar as revistas, até que eu encontrei a Jesus com 21 anos de idade. As coisas eram tão sérias, tão difíceis. Se eu estiver andando muito aqui, vocês podem falar, tá? Eu tenho que parar. As coisas ficaram tão difíceis, estou saindo até no meu programa aqui, do cronograma. As coisas ficaram tão difíceis que na rua onde eu morava, eu namorei com todas as minhas amigas. E isso eu posso falar hoje com muita autoridade para a glória do nome do Senhor, porque a minha esposa sabe de todos os meus problemas. Porque eu confessei. A prostituição já estava entranhada por um motivo. E olha uma coisa que era muito interessante. Depois de um tratamento muito intensivo, eu descobri que eu já era estimulado já há muito tempo por isso. Porque antigamente existia um jogo chamado Sexy Man, que era dentro do Atari ou do Super Game, que a posição... Eu posso falar aqui porque estamos em homens aqui e... Posso com liberdade, bispo? Posso falar com liberdade? Que o movimento era exatamente quando você ganhava no final, você tinha que, o joystick, você tinha que fazer essa flexão. E era o movimento exatamente daquilo que é a parte pornográfica. Se vocês entrarem no entendimento que eu estou colocando aqui agora, vocês vão começar a lembrar de algumas coisas e vai associar uma coisa com a outra. Pois bem, me converti, o Senhor me aceitou em seu reino, começou os carrapichos saindo, e aí eu não conseguia me libertar disso, mesmo convertido. E tem muita gente que fala assim, e eu quero te falar com muita clareza, líder. Tenha muito cuidado para falar, ou então você que não tem entendimento de falar que tudo é demônio. A pessoa se converteu, não encontrou a Cristo, porque vive assim novamente. Eu orava, eu jejuava, eu fazia o que era necessário, e aquilo não saía da minha vida. Até que eu fui me consultar com um líder, um pastor, que eu congregava, de uma outra congregação. Eu me converti em uma, eu estava em outra congregação. E aí ele falou para mim assim: Wendel, fica tranquilo, você é solteiro, isso é normal. Eu falei, novo convertido? Tranquilo, se é normal, vamos lá. E a dificuldade, a luta, aquela dificuldade de querer me libertar daquilo, vendo que não era certo de viver aquela vida, eu continuei dessa forma. Chegou outro líder, chegou e falou para mim, eu fui novamente num gabinete pastoral e outro líder falou comigo: Wendel, você precisa honrar a sua camisa, você precisa ser crente, você precisa. Eu falei, cara, eu chorei muito naquele momento. Ele tinha uma blusa, uma camisa, que estava escrito, você precisa honrar essa camisa. E naquele momento ali, mais frustrado eu fiquei, porque eu não conseguia, no outro dia eu já estava praticando novamente. E era uma luta diária, todos os dias. Assim como o apóstolo Paulo, ele tinha um espinho que o visitava todos os dias, assim era com a minha vida. E eu naquela palavra dos pastores, eu lutando, até que 3 anos depois, eu conheci minha esposa, e de um modo, graças a Deus, ela virgem, ela se guardando para uma pessoa, e ela orando pelo homem de Deus, e eu apareci na vida dela, com todos os meus problemas, e eu fui, me casei. Só que, dentro de um período muito curto, no nosso casamento, eu fiz questão para a gente comprar um computador de rede de escada naquela época ainda. E botar uma internet de rede de escada, né? Desculpa. E os primeiros momentos que o computador entrou na nossa casa, eu comecei a acessar vídeos pornográficos. Minha esposa descobriu. Eu estou resumindo, meu irmão, para a gente não ficar aqui até meia-noite. Pode ficar até meia-noite? 1h da manhã? Pode.
E aí, meu irmão, ela descobriu, e para ela, e para mim também, foi a maior decepção, porque ela estava orando por um homem de Deus, ela estava orando por uma pessoa que santificaria ela todos os dias, ela estava orando por um homem que seria pai dos filhos dela, e que ela viveria para o resto da vida. Com menos de um ano, nós tivemos um pastor na nossa casa, e quase que nós terminamos o nosso casamento, mas para a glória de Deus, eu quero te falar uma coisa, independente de como você está agora, existe um propósito na sua vida. Se Deus determinou, não é o inferno que vai tirar esse propósito, meu irmão. Se você crê em nome de Jesus, dá um glória a Deus bem alto no seu lugar e aplauda o nome do Senhor em nome de Jesus. E daquele momento em diante, como muitas pessoas acham que a derrota para mim foi o começo da minha libertação. Quando todos pensam que você vai cair, não vai se levantar mais, meu irmão, eu quero dizer que existe um Deus que te levanta. Não é o homem que te derrota. É o Deus Todo-Poderoso que te chamou, que te levanta mais uma vez. Então, meu irmão, naquele processo, eu fui indicado por um psicólogo, pastor, e começou o tratamento na minha vida a respeito do vício da pornografia. E eu falo isso com muita clareza hoje, meu irmão. Porque, sabe por quê, querido? Eu aprendi, dentro do meu processo, que Deus colocou sobre mim, que quanto mais eu falo sobre o assunto, eu envergonho o inferno. Quanto mais eu declaro, eu mais derroto todos os planos do inferno sobre a minha vida. Quanto mais eu confesso e deixo, eu encontro a misericórdia de Deus e Ele me leva a lugares altos. É por isso que eu estou aqui, não é porque eu estou mais alto que vocês não, irmão. É porque eu estou falando com a autoridade do nome de Jesus de um assunto que de repente você não ouviu ainda ao vivo. Não viu ao vivo e não ouviu ainda bem claro. Mas eu quero esclarecer isso para você. Aonde isso está entrando na vida dos homens, mas também na vida das mulheres. Nesse resumo bem claro agora do meu testemunho, eu quero entrar dentro do que a gente vai falar sobre o vício da pornografia. Você me escuta, meu irmão? Você pode me escutar sobre isso? Eu queria muita atenção sobre esse assunto, porque para mim é muito importante. Você pode ter conceitos e preconceitos, mas eu quero te dar uma palavra onde o Senhor, Ele vai transformar. Não é pelo meu conceito, do que tudo que eu vou falar, mas pelo que o Senhor já transformou. E se você absorver isso, você não vai ser só você liberto. De repente você nunca teve esse problema. Ou de repente você teve e já se libertou. Mas a sua casa está em risco. Risco. Eu não falo que você tem algum problema na sua casa. A sua casa está em risco. Alguns dados que eu peguei fresquinho de dois sites, diz que em março ainda desse ano, foi feita uma pesquisa apenas com 4.440 homens. 60% dessas pessoas confirmaram que já consumiram os vídeos da pornografia. E 33% continuam consumindo, e mesmo a quantidade pré-pandemia, apenas 7% diminuiu. Agora pasme pelo que eu vou falar. Dentre todos eles, 66% se diz recuperado com possibilidade do vício de 51%, e 51% se considera ou já considerou viciado em algum momento da vida. O meu entendimento, e pelo que eu sempre vou colocar isso como prática, é que, uma vez viciado, você precisa sempre estar vigilante. Em todo o tempo. Não tem biquinho para de vez em quando
aquela estimação para você visitar. Uma vez ligado naquilo, você precisa estar vigilante. Eu tenho alguns vídeos no YouTube, no meu canal, que eu falo exatamente sobre isso. As pessoas, elas se acostumam tanto com esse problema, com essa situação, que elas começam a achar que tudo é normal, mas não é normal. Outros estão escolhendo os vídeos pornográficos para estimular o seu casamento. Não é normal. Eu não estou aqui para me meter no casamento de ninguém, mas se você é um cristão, se você é um servo do Altíssimo e quer viver uma vida de santidade com Ele, em santidade com Ele, meu irmão, eu quero falar para você que não é normal. E aí, queridos, a maioria dos 57% diz que nunca procurou ajuda profissional para tratar do problema e também não pretende fazer isso. Já 29% ainda não procurou, gostaria, mas ainda falta dar o primeiro passo. 12% conta que já procurou e obteve resultados positivos, enquanto 2% não sentiram melhora. Olha como é que são os dados de 4.420 homens, 4.410 homens. Olha como é que são os dados. Isso apenas 4.410 homens. Imagine uma população de milhões, de bilhões. Quantas pessoas? Eu tenho outro vídeo que eu fiz no ano passado, no início da pandemia. O crescimento de acesso pela primeira vez a vídeos pornográficos no mundo inteiro teve um crescimento, de primeira vez, teve um crescimento de mais de 38%. Da primeira vez, fora aquelas pessoas que já acessavam, foi um aumento. 28% mulheres acessaram pela primeira vez e continuaram acessando. O vício da pornografia está tão ligado hoje no nosso dia a dia que se a gente não denunciar, pessoas vão morrer facilmente, frustrada por não conseguir uma coisa que ele tanto deseja. O resultado do vício da pornografia é tão sutil, tão perverso, que se a gente não prestar atenção, a gente está fazendo separação de pessoas, dando propósito a um assunto que não tem nada a ver. Por exemplo, a separação conjugal hoje, a maioria das vezes, está no mau relacionamento da sua casa, não é isso? Ainda mais hoje na pandemia, o que acontece? Não consigo viver com aquela mulher, não consigo viver com aquele homem. Mas por muitas vezes, aquela pessoa que é viciada, que está sempre acessando vídeos pornográficos, está fazendo sempre aqueles acessos para se estimular, quando ele se torna uma pessoa viciada, ele se torna praticamente praticante por mais de 3, 4, 5 vezes por dia, chegando no final da noite, quando vai ter relações com a sua esposa, não consegue. E aí vem a frustração. O desejo da sua mulher, e por muitas vezes, é de estar com o seu esposo e não consegue chegar ao ápice do que ela deseja. E começa a olhar para a grama do vizinho que é melhor. Sempre tem aquela irmã que vai na casa da outra. Ih, meu marido é uma maravilha. Meu marido, meu Deus. Meu esposo, nossa, todos os dias. Mas quando encontra aquela que realmente o marido não está mais dando prioridade ao seu próprio casamento, o que ela faz? Eu acho que a grama do vizinho está melhor. E aí a gente acaba entendendo, chegando no gabinete pastoral e ouvindo algumas pessoas dizerem do seu relacionamento que ele não tem mais tempo para mim, ela não tem mais tempo para mim. Olha como é que se associa uma coisa com a outra. Eu não estou dizendo que 100% vai ser sempre isso, não. Às vezes é por causa do trabalho,
Eu estou falando, estou linkando uma coisa com a outra para todo mundo entender que também pode ser. Será que existe alguma coisa dentro desse processo? A gente tem que se perguntar isso todos os dias. Outra coisa, perda do crescimento intelectual. Pessoas passando dentro das suas casas, dentro dos seus quartos, por mais de 8, 10, 12 horas, se viciando naquela tela, se cansando, a mente cansada, e não consegue estudar, não consegue fazer uma faculdade, não consegue crescer intelectualmente. Vocês perceberam? Outra, perda do convívio social. Deixam de fazer amizades, deixam de sair com os amigos para estar na sua casa. Perda da comunhão do lar. E isso eu quero falar com muita propriedade. Por favor, irmãos, é um luxo ter computadores espalhados pela sua casa. Até porque também existem os celulares. Mas dentro do que eu vou falar depois, você vai entrar no entendimento um pouquinho. Passa a ter uma televisão, apenas uma televisão na sua sala, para que todos tenham comunhão entre si. Negociem o que vocês vão ver juntos. Nem que você, pai, tenha que se prestar a ver uma novela com a sua esposa porque ela gosta. Não veja novela, por favor. Mas nem que seja dessa forma, com o seu filho, ver Naruto. O que é Naruto, meu filho? Sei lá, um desenho que você fala, meu Deus, como é que ele consegue ver isso? Mas que faça você e a sua família dentro de um único ambiente. Quanto mais você espalha seus eletrodomésticos na sua casa, mais separado fica a sua família. Quanto mais luxo você colocar na sua casa, você vai ter mais gasto e você vai ter separação da sua casa. Seu filho não vai mais te compreender porque ele quer ver uma coisa e você quer ver outra. O computador, ele vai ter o acesso do que ele quer, porque ele vai estar no seu ambiente. Lá em casa, depois que eu fiz essa mudança de hábito, meu filho, ele joga os jogos dele, às vezes incomoda, fala, pelo amor de Deus, Nicolas, fala abaixo, dá uns gritos lá que eu não entendo nada. E olha que eu gosto de jogo também. E eu até me policio com essa questão. Mas ele está na nossa sala. Outra coisa, irmãos, eu explico isso no livro que eu escrevi. Computadores dentro de casa não é virado para a parede no sentido de que você não olhe nada. O computador, ele precisa estar colado com a tela na parede e você enxergando tudo o que está acontecendo. E principalmente no lugar de passagem. Isso inibe os poderes malignos de fazer influência na sua casa, nos seus filhos e na sua família. Eu não estou aqui fazendo uma ordem para que você faça, não. Estou te orientando. Cada um sabe do seu jeito. Cada um tem o seu modo de tratar a sua família. Mas principalmente, o vício da pornografia, ele traz o seu afastamento de Deus. É isso que eu quero falar com você. Agora, não é porque Deus te abandonou, não. É porque você está se separando dele. É porque você perdeu a credibilidade. É porque você está colocando um limite entre você e o Espírito Santo. Sabe por quê, queridos? Por muitas vezes eu achava que eu estava endemoniado. E eu ia para um culto de libertação para tentar me estribuchar no chão. Mas nada acontecia. A separação de Deus, somos nós que muitas vezes fazemos. O Espírito Santo está assim. Olha o Wendel, está errado. Faz de novo. Faz acontecer. Levanta. Se erga. Mas conforme o tempo, você vai perdendo tanto a credibilidade, aquela intimidade com Deus, intimidade com o Pai, porque você perde a referência de que Ele é Pai e você é filho. E o afastamento acontece naturalmente. Isso eu quero falar para você. Você se sente constrangido por não querer parar.
E por muitas vezes eu vi pessoas se distanciando da igreja, do sentido congregação, porque não consegue se libertar do vício da pornografia. E o que eu e você estamos preparados para falar para essas pessoas? Eu passei por isso. Passei por todos os processos. Difícil. Doloroso. Quase a perda da minha família, da minha esposa. Mas Deus foi misericordioso comigo, como Ele está sendo com todos nós aqui agora. Para Deus não existe pecadinho ou pecadão. Pecado é pecado. Transgressão é transgressão. A única coisa que vai diferenciar vai ser a consequência. Foi assim com todos no Antigo Testamento. E como não pode ser conosco também? A única coisa que a gente precisa colocar sempre é que a gente precisa se levantar novamente. Precisa ser curado e precisa continuar. E não abaixar a cabeça mais. Para dizer que nós somos curados em nome de Jesus. Quantos creem assim em nome de Jesus? Aplauda o Senhor para a glória de Deus. Alguns prejuízos que o vício da pornografia ele me trouxe. Deixa eu falar para você que de repente você pode comparar algumas coisas que já aconteceu na sua vida. Até os meus 21 anos, nunca tive um relacionamento duradouro. Para mim, mulher era praticamente um objeto. E que depois eu fui entender que mulher é um ser tão precioso que você não pode nem colocar a mão se ela não permitir, meu irmão. A sua esposa, ela é o vaso mais frágil da sua casa, mas você não sabe a preciosidade do que ela tem com Cristo. Porque se você encostar nela, ai, 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 Deus tem alguma coisa para falar contigo e claramente. Outra coisa, tive várias parceiras sexuais e nunca usava preservativo. Sempre estava em risco de pegar uma doença sexualmente transmissível. Tratava as mulheres como objeto de prazer e não como um ser humano que tem os seus sentimentos. Tive vários problemas de impotência na hora do sexo, com parceira, quando solteiro e no casamento. Tá? Atrasei meus estudos porque investia mais no tempo nessa dependência do que com os estudos. Por várias vezes tive meu órgão genital ferido, por chegar na prática até 5 vezes ao dia. Depois de casado, causei decepção, que eu falei para vocês, e feridas profundas na minha esposa, porque ela descobriu. Não conseguia me firmar espiritualmente por causa do sentimento de culpa, por não estar fazendo a coisa certa. O Espírito Santo é tremendo. Não conseguia me firmar espiritualmente, já falei isso. Frustrações profundas por várias vezes tentar parar e não conseguir. E isso refletiu para outras áreas da minha vida, seja profissionalmente ou intelectualmente. Hoje sofro de uma dificuldade incrível para memorizar várias coisas, inclusive minhas próprias composições musicais. 8 gravadas e 30 compostas, eu coloquei aqui. Essas são as consequências que aconteceram, o resumo de muitas coisas. Mas eu quero falar de 3 tipos de sentimentos que, infelizmente, prendem as pessoas ao vício da pornografia. Eu queria que você repetisse comigo. Orgulho, vergonha e medo. Novamente, orgulho, vergonha e medo. Nós sabemos que em Provérbios ele diz que o orgulho leva a pessoa a desastre, até mesmo a morte. Mas o fato maior que eu quero colocar aqui, que o orgulho é de você compreender que isso é um vício que pode levar a pessoa à destruição. A gente precisa colocar isso para as pessoas, daquilo, tudo que eu falei anteriormente, o que pode causar. Outra coisa, a vergonha.
vergonha de confessar que existe um problema, principalmente quando nós estamos na igreja. Quando nós temos um problema como esse, confessar que você tem um problema com uma tela e que ali você se estimula, é uma vergonha que traz a destruição e prende as pessoas no vício. Outra coisa é o medo. Primeiro, achar que Deus não está vendo nada. Deus está vendo tudo. E medo de ser descoberto por alguém. Esses são 3 tipos de sentimentos que causam na vida de um homem ou de uma mulher para não confessar e se libertar. Steve Galler é um escritor, pastor nos Estados Unidos. Na década de 70, ele construiu o Pure Life. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse trabalho. Ele tem vários livros, best-sellers, falando sobre o assunto do vício da pornografia desde a década de 70. Tá? E um dos relatos que ele coloca aqui, um testemunho, que ele viu com os próprios olhos dele, 2 líderes, um casal de pastores, chegar no hospital com as suas genitárias feridas na mesma hora, marido e mulher. Todos 2 na prática da pornografia, dentro das suas casas. O estímulo. Alguns psicólogos falam que para que você conheça o seu corpo, precisa acontecer. Mas ninguém fala que se você frequentemente fizer, você se torna um viciado. Pode ser um assunto bem constrangedor para você, meu irmão. Mas se alguém daqui estiver assimilando pelo menos 5% do que eu estou falando, eu glorifico a Deus e saio daqui muito feliz. Porque você não sabe do meu sofrimento que foi. Você não sabe disso. Você pode ter tido um sofrimento muito extremo de outra área, mas quem passou por esse assunto sabe do que eu estou falando. E quem passa por esse assunto sabe muito mais ainda. Outra coisa, por que isso acontece na nossa vida? Para resumir, para a gente andar com a ministração. Nós temos um sistema de recompensa no nosso cérebro. O que você alimenta é o que ele vai entender como prazer. Pode ser 1 quilo de açúcar, ou como pode ser a palavra de Deus. Pode ser um vídeo pornográfico, ou como pode ser um exercício. O cérebro ele não vai ter um entendimento do que ele está sendo recompensado. E o que você alimentar é o que vai te levar para a vida eterna. Eu não sei qual a dificuldade que você está no entendimento de levar a cura para a sua vida. Qual foi a dificuldade que você está passando para ter a cura definitiva. Mas eu quero te falar uma coisa. Se você mudar o foco do que você vive hoje e alimentar por outra coisa, gradativamente você vai encontrar a libertação. Gradativamente. Não consigo orar, força. Não consigo ler a palavra, força. É um versículo, uma palavra, lembrar, trazer à memória aquilo que te traz, trazer à memória aquilo que te traz, porque o vício da pornografia, a única coisa que quer fazer é te derrotar. E dentro desse sistema de recompensa, por essas 2 amígdalas que nós temos que alimenta, você pode transformar isso em exercícios, pode transformar o prazer em uma academia, pode transformar um prazer estando na igreja, mas a única coisa que você tem que ter, na hora que você está transferindo esse prazer, é que você pode também se tornar um viciado em outra coisa. Então, muito cuidado, na hora que você estiver transferindo a sua dificuldade para outra coisa. Porque tudo, sempre muito, vai te fazer mal. Comer muito, beber muito, por muitas vezes leitura, muita leitura.
Ah, mas isso aí não tem problema nenhum, não. Isso pode causar um problema seríssimo. Estar na igreja muito, você pode deixar a sua família e estar dentro da igreja direto, esquecer a sua família. Mas aquilo que vai te trazer esperança precisa ser alimentado. E para caminhar para o ponto final, eu quero falar sobre os agentes de cura que o Senhor me deu dentro do processo. A primeira coisa que nós precisamos fazer dentro dos 7 passos de cura é a gente precisa aceitar que nós somos dependentes e precisamos de ajuda. É como o viciado em cocaína, é como um viciado em maconha. Ele precisa reconhecer que ele é dependente, senão o processo não começa. Isso é um processo como qualquer vício. Como qualquer vício. E é mais fácil, eu quero falar para vocês, subir em qualquer altar para falar sobre eu fui curado do vício de cocaína, do que subir para falar que eu fui curado do vício da pornografia. É muito mais fácil. É muito mais evidente. Porque quando a pessoa vem dizer que foi curada, ela enfrenta o medo, a vergonha e o orgulho, lembra? E para chegar até aqui, para falar alguma coisa, meu irmão, tem um processo muito profundo com Deus. E tem que ter um entendimento. Porque quem está aí embaixo, isso a gente precisa entender, porque quem vai subir para falar sobre testemunhos sobre esse, que seja em nome de Jesus nessa igreja, para falar que foi liberto, foi curado, para a glória de Deus, ele vai enfrentar vocês que estão aí, ou outras pessoas que estiverem aí desse lado, para julgá-lo, e dizer que ele foi um safado, que ele foi um tarado, que ele foi isso, que ele foi aquilo. Mas ele foi, ele não é mais. Amém, irmãos? Ele foi, ele não é mais. É isso que as pessoas precisam entender, que pode ser qualquer um que esteja aqui em cima, ele contando um testemunho de cura, ele foi, ele não é mais. E tem muita gente colocando um jargão, dizendo, igreja do ex, é a igreja do ex mesmo. Ex-traficante, ex-prostituta, ex-viciado, é ex, porque não é mais. E isso precisa ser gravado. Outra coisa, entregar o controle totalmente a Cristo. Viver na dependência, porque sabe por quê, irmãos? Tem muita gente, assim como eu, que eu perdi a referência de pai. Eu já não tinha como quando eu era criança. De pai mesmo, paternidade, eu não tive. E quando a gente cresce e diz para as pessoas, fala assim, você tem um pai, e é um pai celestial, se torna mais difícil ainda entender porque ele é invisível, mas é real. Mas para você fazer essa força, ainda enfrentando uma série de dificuldades nessa área, é mais um desafio, porque além de você ter que acreditar em um pai que é invisível e real, você ainda tem que enfrentar a dificuldade de achar que ele não está te curando, ele não está te libertando, mas ele está. De pouquinho em pouquinho, ele vai levando cura para dentro da sua vida. O terceiro passo, é que eu acho mais importante, é confessar a sua dificuldade. Mas não como eu fiz. Você precisa encontrar uma pessoa de muita confiança para você falar sobre o assunto. Não pode ser qualquer um, que nem todos entendem o seu problema. Nem todos entendem a sua dificuldade. Procure um pastor, procure um psicólogo, procure uma pessoa que vai procurar. Agora deixa eu te falar uma coisa, eu ia falar, acabei me embolando. Eu, Wendel, aconselho a você procurar um pastor cristão, evangélico. Um psicólogo cristão. Eu não estou fazendo diferença de nada. Eu creio que todos são profissionais. Mas eu aconselharia a você procurar um pastor que seja cristão. Mas ele é pastor? Não precisa ser pastor, mas que seja no entendimento, que não vai te julgar, que vai entender os seus problemas e que vai te levar a Cristo. Porque se chegarem para você e falar assim, não, isso é normal, não aceite isso como normal, por favor.
procure outra pessoa. Isso é uma coisa que precisa ser tratada, início até o fim, até Cristo voltar. Quinto lugar, mude o foco, eu falei disso no sistema de recompensa. Sexto lugar, quebre o tabu. O que é o quebrar o tabu nesse sentido que eu estou falando? É que tem muita gente que acha que psicólogo e psiquiatra é para maluco. Não é não, irmãos. Psicólogo e psiquiatra é para cuidar de você. É para cuidar de você. Eles estudaram para isso. Eles sabem o jeito de te entender. Então procure. O psiquiatra, principalmente, eu tomava uns remedinhos que me dava, que ele me deu para a noite. Não era calmante, não. Tinha um calmante junto. Mas ele tanto trazia o equilíbrio da minha mente, mas eu conseguia descansar durante a noite. E eu acordava, por muitas vezes, na aflição de ir diretamente para o banheiro. Mas eu tinha aquela sensação, quando eu dormia e descansava, eu acordava em Cristo. E o que eu fazia, não levava mais o celular para onde eu ia. Eu tinha um raciocínio de falar assim, celular, fica aqui e eu vou no banheiro. E eu ia. Quando eu voltava, eu pegava no celular e eu tinha que enfrentar e eu conseguia. Agora, quando você leva o celular para o banheiro e diz, não, eu só vou ouvir música, as suas lembranças, lembra do sistema de recompensa? Vai lembrar que você precisa fazer alguma coisa que você já está fazendo já há muito tempo. E ele vai ser alimentado. E aí por isso que eu tirei essa parte do celular. E para finalizar, existe o último passo, que eu chamo de curados para curar. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor. Lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 1. Quem achou, diga amém. Bispo, eu pedi os meninos para a gente cantar um louvor aqui no final, pode ser? Os meninos, queria chamar os meninos da música, para a gente fazer uma ministração aqui, por favor. Posso aproveitar essa oportunidade? Não posso deixar de aproveitar. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Versículo 4, eu queria que você prestasse atenção no que eu vou falar para você. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Eu quero ler de novo, versículo 4. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Ou seja, se Deus permitiu que isso entrou na sua vida e na minha vida, Ele tem um propósito para curar outras pessoas com aquilo que Ele te curou. Se deu para entender, meu irmão? Se Ele te consolou, se Ele te curou, Ele tem um propósito. É para que você também possa curar outras pessoas. E eu estou aqui para isso, meu irmão. Eu estou aqui para ministrar sobre aqueles que precisam ser curados, sobre aqueles que precisam levar essa palavra, que precisam levar o material para que curem outras pessoas e sejam preparados. Eu quero ler alguns versículos, mas você não precisa, eu queria que você ficasse de pé. E esses 3 versículos eu vou ler com você. Eu vou ler para você,
mas você com seus olhos fechados. Pode ser? Feche seus olhos. Se alguém ouvir a minha palavra e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. João 12, 47. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. E eu quero ler essa última para você, para entrar dentro do seu coração e da sua mente. Tenho visto os seus caminhos e o sararei. Também o guiarei e lhe tomarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. O Senhor tem visto a sua dificuldade. Pode ser que não seja nem nessa parte. Pode fazer o que quiser em minha vida, meu coração é teu. Ponto forte me arrebata, me consome quando sinto o teu toque. Quero ser e eu serei em tuas mãos, teu instrumento. Ser usado em tuas mãos em minha vida é o meu maior prazer. Vem, 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 preciso te encontrar. Vem, 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 quero tanto te abraçar. Vem me encontrar, vem me abraçar, vem me encontrar, vem me abraçar. Estou fazendo o que eu quero em sua vida, seu coração é meu. Ponto forte te arrebato, te consumo quando sentes o meu toque. Se quer ser, você será em minhas mãos, meu instrumento. Ser usado em minhas mãos em sua vida é o meu maior prazer. Preciso te encontrar.
te